Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Caese de Martins, representante do grupo de pesquisa sobre datação por carbono e análises atuais, e onde eu vim falar sobre essa pesquisa, explicar para entendermos melhor essa análise, que é muito importante. Essa pesquisa foi desenvolvida por mim e pelo meu colega Milton, com a intenção de que proporcione um melhor entendimento, sobre essa datação, a importância dela, e falar um pouquinho sobre algumas análises atuais. Então, para a gente entender melhor esse conceito, esse conteúdo, a gente tem que entender o que é, essa datação por carbono. Após a gente entender o que é, vamos começar todo esse processo de datação, a partir do momento que começa tudo, e depois que a gente entender quem é o nosso personagem principal, que é o nosso carbono 14, a partir daí vamos entender como ele é formado, como nós absorvemos e como ocorre a datação a partir dele. E depois vamos ver um pouquinho sobre as outras análises que também são usadas atualmente. Então, para a gente entender melhor, todo ser vivo tem em sua constituição partículas de carbono. E dentre as partículas do carbono existe uma partícula específica que nos possibilita datar com relativa exatidão em que época tais seres viveram. Essa técnica foi descoberta por Willard Libby na década de 1940, onde ele percebeu que a quantidade de carbono 14 dos tecidos orgânicos mortos diminui a um ritmo constante com o passar do tempo. Assim, a medição dos valores de carbono 14 em um objeto fóssil nos dá pista dos anos decorridos desde sua morte. Isso equivale a dizer que o carbono 14 morre junto com o ser vivo e é a partir desta datação que ele vai diminuindo de quantidade com o passar dos anos. Isso possibilita entendermos em que época esses seres viveram. E o começo de tudo, para a gente entender como esse carbono 14 é formado, a gente tem que voltar a entender o conceito de isótopos, que a gente aprende lá no ensino médio, E mais especificamente os isótopos de carbono, que é o nosso personagem principal que a gente vai estudar. Falando primeiro sobre o que são isótopos, esses são átomos de elementos químicos que apresentam o mesmo número atômico, ou seja, a mesma quantidade de prótons, porém, diferente número de massa. Como estamos falando do mesmo número atômico, isso significa que se refere ao mesmo elemento químico, Então, no caso em questão, vamos ver o caso dos isótopos de carbono. E esse elemento apresenta 15 isótopos conhecidos, sendo 2 deles estáveis, que é o C614 e o C612. O isótopo do carbono 14 é um isótopo radioativo, que é formado nas camadas superiores da atmosfera, como produto do bombardeamento de nitrogênio 14 por nêutrons presentes nos raios cósmicos. Então, para a gente resumir tudo que eu falei, o carbono 14 é formado a partir da colisão entre raios cósmicos e o nitrogênio 14, que são encontrados na atmosfera terrestre. Mas a gente já entendeu que ele é formado lá na atmosfera terrestre, vive por lá, mas como que ele vem parar dentro de nós, Como é que ele vem parar dentro de nós para que depois ocorra a datação a partir dele? A resposta disso é a cadeia alimentar. É a partir da cadeia alimentar que esse carbono 14 vem parar dentro de nós. Ele reage com o oxigênio do ar, formando o dióxido de carbono. E essa quantidade permanece constante na atmosfera. E assim é absorvida através de mecanismos metabólicos pelos animais e vegetais, sendo incorporados às suas estruturas. Então, ele é utilizado pelos vegetais para fazer fotossíntese, e depois disso os animais vêm e comem essas plantas, e depois nós vamos e comemos os animais. E dessa forma, a gente vai incorporando o carbono 14 em nossa estrutura. Então, já que entendemos como o carbono entra no nosso corpo através da cadeia alimentar, então assim que o organismo morre, ele para de ingerir o carbono 14.
Durante a sua vida, a concentração desse isótopo é sempre a mesma, e por isso podemos datar as coisas usando ele. Nós temos certeza qual é a concentração normal do carbono 14 para qualquer organismo vivo. Como o carbono 14 é instável e decai com o tempo, quando quisermos datar um organismo, é só saber a concentração de carbono 14 que nós podemos calcular quando aquele organismo morreu, e, consequentemente, ter uma ideia de sua idade. Dessa forma, a medida da radioatividade causada pelo carbono 14 fornece a idade aproximada do organismo. Só que essa técnica, ela não é infinita, digamos assim. Ela tem um limite. Ela data até uma certa idade. Então, conforme o elemento vai decaindo, chega um determinado momento que a massa se torna muito pequena e com isso difícil de quantificar. Então, esse meio pode ser utilizado para datar amostras que têm cerca de, no máximo, 50 mil a 70 mil anos. E dessa forma, esse método não é adequado para a datação de fósseis com idades na casa de milhões de anos, que requerem outros métodos de utilização de decaimento de outros elementos radioativos, com tempos de meia-vida superiores a do carbono 14. Então, para a gente entender como são feitas essas análises atuais, a gente tem que saber que eles se baseiam em duas coisas: a observação de alguns fenômenos naturais que têm a regularidade de um cronômetro, como a radioatividade, e a identificação de acontecimentos casuais com capacidade de iniciar os cronômetros do zero. Existem vários métodos, cada um com uma série de características próprias que permitem que um certo tipo de objeto seja datado, e também se diferenciam pelo alcance temporal. Alguns servem para contar a passagem de algumas centenas de anos e outros de bilhões. Então, esses aqui são os dois métodos mais importantes, né? Depois do carbono 14, né? Que é a dendrocronologia, que é o método de datação pelos anéis das árvores, né? Utilizando assim as árvores, eles conseguem datar as coisas com alcance de 9 mil anos. Após a dendrocronologia, a gente tem o carbono 14, como já foi falado, ele tem um alcance de 50 a cerca de 70 mil anos. E após isso, tem o potássio-argônio, que são átomos transmorfos que permitem datar ancestrais humanos. E a utilização de rochas é utilizada através de rochas vulcânicas e tem um alcance de 100 mil a 4,3 bilhões de anos. Mas nós temos uma notícia muito importante sobre a datação do carbono 14, é que alguns cientistas esquece. Mas a gente tem uma notícia, né, científica sobre a datação por carbono 14. Alguns cientistas descobriram que ela pode se tornar mais precisa do que nunca, que alguns pesquisadores de várias universidades do Reino Unido usaram medições de quase 15 mil amostras de objetos que dataram até 60 mil anos. E a partir delas, eles criaram novas curvas de calibração internacional de radiocarbono, fundamentais em todo o espectro científico para datar artefatos com precisão, e desde os mais antigos ossos humanos até os padrões climáticos históricos. Então, a datação por radiocarbono avalia a proporção de diferentes tipos de átomos do carbono em um objeto. As curvas de calibração desenvolvidas ao longo dos últimos 50 anos dependiam fortemente de medições feitas em pedaços de madeira de 10 a 20 anos, grandes o suficientes para serem testados por radiocarbono. Mas os avanços nos métodos de testes indicam que as curvas atualizadas usam, em vez disso, amostras minúsculas, como anéis de árvores cobrindo apenas poucos anos, que fornecem precisão de detalhes anteriormente impossível nas novas curvas de calibração.
Então, ao medir a proporção de carbono 14 deixado em um objeto, a data de sua morte pode ser estimada. Se o nível atmosférico de carbono constante de carbono 14 fosse constante, isso seria fácil. No entanto, tem flutuado significativamente ao longo da história, e para datar os organismos com precisão, os cientistas precisam de um registro histórico confiável de sua variação para transformar com precisão as medições do carbono 14 em dados do calendário. Os pesquisadores dizem que as novas curvas fornecem esse link. As curvas são criadas com base na coleta de um grande número de arquivos que armazenam o radiocarbono anterior, e que também vão poder ser utilizados para ser datados por outros métodos. Então, a gente pode perceber que temos um grande futuro ainda nessa questão da datação, tanto por carbono quanto por os outros métodos. Os pesquisadores, cientistas, eles estão abrindo projetos de pesquisas muito aprofundados e logo mais acho que a gente vai conseguir medir com precisão várias coisas, até vários tempos, até como, por exemplo, foi citado a idade do Sol. Então, tá aí, deixar aí um pouco de informação para vocês e botar uma vírgula na cabeça de vocês do que o futuro promete, né? O que essas novas técnicas prometem sobre a datação e até onde a gente pode chegar, até onde essa nossa, que podemos chamar de máquina do tempo real, pode chegar, né? Até onde a gente pode alcançar o passado, que faz parte também do nosso presente, né? Que se a gente não soubesse do passado, a gente não teria tanta informação no nosso presente e não poderíamos encaminhar melhor para o futuro, né? Então aí a importância desse nosso conhecimento sobre essas informações. Então, assim eu espero que tenha sido mais possível entender, né? Tenha facilitado um pouco a compreensão sobre esse conteúdo, né? Sobre essas formas de análises e datações, que a gente possa se aprofundar melhor sobre esse assunto que é muito importante no nosso dia a dia, na nossa vida, e para entendermos como os cientistas chegam a tão fundo, né? Tão profundamente no passado, né? Fica aí então nosso agradecimento e espero que tenha ajudado vocês, tá? Obrigado pela atenção de todo mundo.